Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui começando mais um podcast da UBPC Bento Gonçalves. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui, uma autoridade, se eu posso assim dizer, do município de Bento Gonçalves, né? Um amigo de longa data, onde nós passamos convivendo a nossa juventude, passamos vendo, antes de ser uma autoridade no município, eu conhecia ele como crente, Amém. músico, baterista e outras coisas mais. Hoje nós estamos aqui então com o nosso nobre vereador, Rafael Pascoaloto, além de vereador, presidente da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, escritora, Rafael, amigo. Posso assim dizer, né, Rafa? Com certeza. Boa noite, Jefferson, Pastor Dani, boa noite a todos também que nos assistem, que acompanham. Olha, é uma honra estar aqui falando desses assuntos tão pertinentes e urgentes. Obrigado pela confiança e vamos bater vai ser um baita de um bate-papo aqui. E também estamos aqui com o nosso excelentíssimo Pastor Daniel, pastor da Igreja de Bento Gonçalves, da UBPC Bento aqui. E hoje nós vamos tratar um assunto muito pertinente, muito bom, ao qual o Rafael hoje, posso dizer que ele é um representante nosso nesse aspecto, na cidade, na região, no país, tratando um assunto tão sério, um assunto tão determinante para a nossa sociedade. Certo, Rafael? Hoje nós vamos... o Rafael, ele lançou no mês passado, né, Rafael? Exatamente, em julho. Em julho do mês passado, um livro excelente, com um título já bem impactante, que nos chama a atenção. O que contém nessas páginas, né? E hoje nós vamos decorrer, nesse tempo que nós estamos aqui, falando sobre esse assunto. Falando exatamente sobre esse tema em específico. Nós estávamos aqui antes falando a respeito um pouco sobre isso, né? As indagações que são feitas nesse livro, né, Rafael? As colocações que você coloca, as colocações que você expõe nele, as provas que você também expõe nele. E isso tem sido, no Brasil, eu posso dizer assim, no mundo, algo que é um papel nosso de lutar por isso, né? É um papel nosso de lutar por isso. E eu queria... A primeira pergunta, Rafa, eu acho que é o princípio de tudo. Qual foi a tua inspiração para escrever esse livro? Vamos lá. Primeiramente dizer que eu sempre tive um envolvimento, né, com toda essa questão aí infanto-juvenil, conselho tutelar. 2017 foi o meu primeiro ano como vereador aqui no município de Bento Gonçalves. E aí foi o ano da exposição Queer Museu em Porto Alegre. E nós combatemos fortemente. Posteriormente o Ministério Público cancelou a exposição. O curador da exposição, não satisfeito, encaminhou as obras, congregou as obras num livro e enviou para todas, eu não digo todas, mas para grande parte das bibliotecas públicas do nosso estado. E eu fiquei sabendo que tinha em Bento Gonçalves, né, lá em 2017. Fui lá, retirei o livro, está tudo na minha rede social. Foi um período bem conturbado aquele, porque deu até polícia, que eu não podia retirar, mas eu, acima de tudo, sou um fiscalizador da lei no município, né, das ações do Executivo, porque a nossa biblioteca está debaixo da Secretaria de Cultura. E aí não queriam me liberar, nós fomos lá, retiramos, eu fiquei com ele 3 meses em casa, eu produzi uma lei na época chamada Lei Leitura Legal, legal de ilegal, né? Entendi. E eu não sabia, então, que nós temos no município 143 anos. Eu não sabia que as crianças, por exemplo, tinham acesso
a esse tipo de literatura na nossa biblioteca. Tu vê um município que, a princípio, conservador, de gente trabalhadora, que Sem você classificação sem de idade, assim. nenhum tipo. Eles iam lá, alugavam Playboy, Kama Sutra, por exemplo. E posteriormente que eu fiquei sabendo, daí que eu produzi uma lei. Na época veio o gerente regional do Banco Santander, porque a exposição ela captou 1.800.000, 1 milhão do banco e 800.000 da Lei Rouanet, ou vice-versa, alguma coisa assim. E aí eu fui um dos 5 parlamentares do estado em que os gerentes do banco da região sul, Paraná, Santa Catarina, vieram no gabinete, deixaram lá um comprometimento que não iam mais fazer isso. Enfim, foi uma exposição para mim municipal, e aí desde então começaram a me procurar, né? Rafael, assim, ó, primeiro, boa noite, né? Sim. Boa noite, Débora, boa noite, Rafael. E essa lei hoje no município, ela está vigente. Está vigente, tem o número da lei, vigora, né? A criança não tem acesso a esse conteúdo, tem conteúdos pornográficos, porque é muito difícil você delimitar o que é pornográfico, por exemplo, do que é artístico. Esse é um grande debate, né? Entendi. Porque como é que funcionava na época ali dos militares? Na época tinha a censura. Quando deu o processo de democratização, a censura ela foi transferida para classificação indicativa. Entendi. Tu entendeu? Porque daí é só, não, ele é um artista, até que ponto que ele pode pintar o nu? É um grande debate que existe isso, né? Então a lei foi no sentido de fazer apologia a drogas, ao pornográfico, porque nós temos que entender o seguinte, que pornografia não é só penetração. Atos libidinosos, por exemplo, é pornografia. Enfim, é bem delicada essa questão. E aí nós produzimos uma lei do município em que o que é pornográfico, o que faz apologia às drogas, ao crime, ao tráfico, né, a prostituição infantil, não poderia a criança ter acesso. Foi aprovado na época por unanimidade aqui e está vigente até hoje. Só para mim entender, então, como era... Né, você disse que nos 143 anos do município isso nunca foi fiscalizado e nem alguém viu sobre isso, né? Exato. Então quer dizer que alguém poderia ir em uma banca de uma criança de 10, 14 anos podia ir em uma banca de jornal e não teria acesso a uma revista pornográfica. Mas se fosse em uma biblioteca pública ou uma biblioteca escolar, ele teria acesso a isso? Exatamente. Se o livro tivesse lá, por exemplo, foi lá um cidadão doou um livro, ele estaria lá e uma criança poderia. E detalhe, e é importante dizer, quem que me falava desses livros, porque daí na minha rede social o vídeo, quando eu retirei, porque eu fui na biblioteca, fiz um vídeo que eu estava retirando e enfim, o pessoal contrário a isso é muito agressivo. O pessoal que é a favor não se manifesta, mas o que é contrário se manifesta. E eu recebi ameaça, foi ali um período bem conturbado. Só que daí tinha uma pessoa, né, cuja opção sexual, que é um homossexual, que não concorda com isso, que me fornecia, que alugava e me fornecia os livros. Olha só. Tem um versículo bíblico que diz assim, olha, que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E, aproveitando assim, tu falar sobre essa questão, mas voltando um pouquinho atrás, né? A gente vê todas essas pautas que estão sendo colocadas, que não é de hoje, a gente sabe que isso é desde que o homem desde a queda, né? Porque o viés aqui, na verdade, a gente tem que olhar sempre pelo lado bíblico, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente defende, né? E tu falou assim, poxa, os do Senhor não clamam, né? Então as pedras vão clamar. Aonde é que tu acha, assim, que nós, como igreja, cara, em tudo isso, assim, nós erramos? Porque a gente vê, a história vem vindo todos esses anos e muita coisa aconteceu debaixo do nosso nariz. Né? Porque não é novidade, as coisas não começaram a acontecer ontem. Exato. Né? A erotização infantil, que é o que tu aborda, né? Projetos de leis que estão tão gritantes hoje, e as pessoas que defendem esses projetos de lei, elas não têm medo de se expor. Né? Mas a gente, durante muito tempo, eu não sei onde é que nós estávamos, se a igreja estava dormindo, qual era o problema. O que tu acha que aconteceu nesse tempo todo aí? Muito bem colocado, Pastor Daniel. Olha só, desde os 2000 anos da igreja, na face da terra, vamos arredondar, a igreja sempre pautou a moral da sociedade. A igreja influenciou, transformou o pagão Império Romano.
né? A própria epístola aos Romanos demonstra o que era. Orgias sempre houveram. Os gregos, eles eram muito dados a orgias, ao homossexualismo em si. Então, a sociedade, ela sempre teve as suas tendências. E a igreja, onde ela esteve, ela pautou a moral. Aí eu costumo falar que por que as leis hoje são brandas? Por que nós temos governos democráticos nos Países Baixos? Isso é tudo resultado da reforma protestante. Por que nós temos hoje hospitais, filantropia, orfanatos? Tu vai ver Né? universidades, acesso à informação. Tudo foi a igreja que pautou. Nos últimos anos, nós resolvemos, eu falo a nível geral, nos recolher e ficar, né, nos nossos, enfim, enclausurados, cantando palavras de motivação, nos afagando no nosso, né, com canções que restituem, eu quero de volta o que é meu. Esquecemos de pautar, e aí grupos políticos, eu vou dizer, sequestraram pautas que são da igreja. Respeito, preconceito, diversidade. Eu tenho falado que ninguém tem mais autoridade para falar de amor, de respeito, de consideração, de respeito à opção sexual das pessoas do que a igreja. Nós podemos falar que um Deus se despiu da sua divindade, tomou roupagens humanas e morreu pelo ser humano. Ninguém tem mais autoridade para falar de respeito do que a igreja. Uhum. A igreja pode falar isso, só que no momento que ela se omitiu, um grupo político sequestrou esses assuntos. De tal forma que se hoje eu falo, se eu não tenho o aval deles, eu sou xenofóbico, sexista, preconceituoso, retrógrado, sabe, fascista. Peraí, que história é essa? Como é que eu não posso falar de diversidade? Por que eu não posso falar de respeito? Por que eu não posso falar de combate ao feminicídio, ao abuso sexual? Eu vou falar. Até porque as leis, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, estão a favor das pautas da igreja. Então, no momento em que a igreja abandonou e muitas vezes julgou isso daí como inapropriado, este meio não é um meio apropriado para um cristão estar, alguém se apropriou e começou a pautar. E a igreja, agora que está despertando, está vendo que algumas coisas ainda dá para salvar, porque outras não. E tu acha assim, qual o interesse dessa visão assim de mundo, né? Porque não é só um problema no Brasil, né? É um problema que tem se generalizado, tem se espalhado pelo mundo afora, né? Mas qual o propósito desse povo, assim, principalmente do tema do teu livro, da erotização infantil em si, né? E uma outra pergunta em cima dessa. E qual tu acha que seria o papel da igreja agora? Porque a igreja, na verdade, nós trabalhamos com crianças, cara, sabe? Acho que às vezes a gente dá muito interesse para tantas coisas, tantos departamentos, se preocupa com tanta coisa. Mas aonde que a igreja pode ser atuante, assim, na tua visão, né? Com alguém que está se aprofundando nesse sentido, né? Então, essas duas questões. Qual o propósito disso? Por que erotização infantil? E como que a igreja pode reagir? Nós, como igreja. Perfeito. O Brasil, ele é um país pluripartidário, é uma miscelânea muito grande. Só que a América Latina em si, quando nós estudamos os países, por exemplo, do bloco do PIGS, né, Portugal, Irlanda, Itália, Spanish, Grécia, nós vamos ver que o Brasil, nível econômico, ele, tirando o Japão, a Ásia é uma cultura bem milenar, bem diferente. A América Latina sempre foi muito frágil em ideologia política. Ela sempre foi muito... ditadores sempre proliferaram aqui na América Latina, desde que ela existe. E a nossa conversa parte a partir de 1800 e vamos colocar 1848, com o Manifesto Comunista. Marx incendeia o socialismo, né? O marxismo é uma das ramificações do socialismo que se alimenta da briga social. Né? E eu falo especificamente porque a visão marxista comunista que veio para o Brasil é muito pobre, porque nos escritos de Marx ele entende que o Estado vai chegar uma hora, o ideal dele é que nem houvesse mais Estado,
né, que houvesse um mundo tão comum. O Brasil não. O Brasil, ele entendeu errado isso, tanto é que sempre que é um Estado forte, um Estado muito atuante, né, ele se alimenta da briga social. Só que aconteceu que após as revoluções, que sempre foi através da guerra armada, da luta armada, ele mesmo diz nos seus escritos, ou seja, eles nunca venceram através do voto popular, aconteceu que os proletariados, que esse é o capital, qual é que é a ideia dele? Que há um grupo burguês, capitalista, que oprime o proletariado. Quando eles assumem, ex-União Soviética, o proletariado fica rico, né? Ele acaba se aburguesando. Eles não têm mais essa noção, eles não querem mais a luta armada, pegar na foice, eles não querem mais pegar no martelo, porque eles se aburguesaram. Então vem a partir a escola de Frankfurt, vem com Marcuse, ele escreve Eros e Civilização, que ele faz uma conexão entre capitalismo e sexualidade. Ele é chamado o pai da New Left, né, da nova esquerda. Eles precisam se alimentar de uma nova briga social. Então ele vai inventar que agora as minorias não são mais os proletariados, né? Não são mais os trabalhadores, mas ele vai colocar como os negros, como feministas, homossexuais e prostitutas, essa nova classe de minoria. Então nós sempre vamos ver uma briga social. Para eles eu não consigo conviver numa boa com alguém que é diferente de mim. Então nós sempre vamos ver na ideia deles, eu falo na ideia deles porque isso está nas cartilhas, eu não tenho medo de dizer, porque isso é defesa partidária. É sempre homo contra hétero, negro contra branco, pobre contra rico, pai contra filho, professor contra aluno, bandido contra policial, porque eles se alimentam dessa briga. Então, em primeiro lugar, quem é que está por trás disso? Há um grupo político que se alimenta, né? E o discurso, a narrativa é muito atrativa, né? Eu vejo assim, né, a questão que tu citou no teu livro, né? Dessa briga armada, de correr atrás e tal. E uma frase que tu cita, eu não me lembro quem é o autor dela, né? De não se preocupar em invadir mais quartéis. Exatamente. Não lute contra os blindados, né? Lute contra as ideias, né? As ideias. Eles entenderem que se eles tomarem os grandes, e que é a tônica do livro, eles entenderam que se eles conquistarem as escolas e as universidades, depois é uma consequência. E tu acha que a ideia de tocar exatamente na parte de erotizar as crianças, né? Qual o objetivo lá na frente com tudo isso? Exatamente. A criança, isso é lei. A criança é o ser mais vulnerável da sociedade. O que é criança? Não é o que eu acho que é criança. Criança é o que a lei brasileira diz. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é de 1 a 12 e de 12 a 18, um dia antes de chegar nos 18, é adolescente. Então, é importante dizer isso porque aqui em Bento Gonçalves, eu tenho certeza que em outras partes do Brasil, às vezes começa a se ensinar sobre sexologia, mas assim, olha, não o que eu coloco, o registro, que eu inclusive acho que tem que ter algum estudo sobre isso, mas depois nós podemos até aprofundar sobre isso. Está ensinando lá o adolescente de 14 anos, usando temas nobres, ali infiltrando assuntos que são inapropriados para ela. Veja bem, após os 18 anos, cada um é livre, perante a lei brasileira, de fazer o que quiser, de ter a sua opção sexual. Nós não estamos falando sobre isso. O interessante, assim, o que tu está falando são coisas com amparo legal. Perfeito. Né? Tu não ensina isso, por quê? Porque não tem nada a ver com a minha religião, não tem nada a ver com aquilo que eu acho, não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Tu está falando de legalidade, né? Isso é ilegal. É isso, não? Exatamente. Legislação brasileira. O Estado, ele é laico. E a Constituição também é. Só que a Constituição vai... E se eu começo a falar, às vezes eu perco o raciocínio inicial, mas depois me puxem. A Constituição brasileira, você que está nos ouvindo, pode procurar ali na internet. Artigo 226 da lei maior desta nação. Maior que qualquer cartilha, que qualquer lei orgânica, que qualquer Constituição estadual, qualquer lei municipal. A Constituição Federal vai dizer, artigo 226 da nossa Constituição, a família, base da sociedade, tem proteção
especial do Estado. É isso que diz o artigo. Sim. A palavra especial dá toda uma conotação jurídica muito apropriada. Por que se o Estado é laico, vai dizer que a família é a base da sociedade e ela tem que ter proteção especial do Estado? Vamos lá. De uma forma sóbria, sem paixões, analisar a questão. Para um Estado, uma nação existir, tem que ter 3 fatores. Em primeiro lugar, tem que ter território. Se eu estou lá na Europa, encontro lá um espanhol e falo assim, olha, você é o quê? Sou brasileiro. O Brasil fica onde? América Latina. Opa, tem território. Segundo lugar, tem que ter poder. Ele vai dizer, Brasil, o que ela é? Uma monarquia? É uma ditadura? É um parlamentarismo? Não, é uma república federativa presidencialista. Então tem poder, tem território. E tem a última coisa que necessita. Tem que ter povo. E só tem povo no momento em que tem relação entre homem e mulher. Então o Estado brasileiro sabe que para ele existir e dar continuidade na sua nação, ele vai precisar pegar a relação heterossexual e fazer isso aqui, ó. Ele precisa proteger a relação heterossexual, porque só protegendo ela vai dar continuidade nas gerações e na própria nação. Então não é uma questão de preconceito a ninguém, mas é uma questão de proteção ao próprio Estado. Porque nós sabemos o que uma nação idosa, o que ela acarreta, é a quebra da Previdência. Então ela vai sempre procurar proteger. E só mencionando que, por isso que eu digo que o livro não é também contra a opção sexual de ninguém. Após os 18 anos, pela lei brasileira, o cidadão tem capacidade cognitiva, estrutural, física, para optar o que ele quer. Ele é um pagador de impostos, tem o seu direito, a manifestação individual dele tem que ser respeitada. Nós respeitamos, pastor Dani. Se tem alguém usando o nome da igreja evangélica, sendo agressivos, de repente ele não entendeu alguma coisa. Não, porque o amor de Cristo abrange todas as pessoas. Então não é contra. Agora, quando é criança, a criança não tem capacidade para debater as grandes questões da vida. Eu digo no 14º capítulo do livro, porque eu estava esses dias num debate, o entrevistador falou assim, olha, tu não acha que com esse teu linguajar de não ter ensino sexual, né, de sexo nas escolas, tu não está incentivando a pedofilia, o abuso? Eu falei, não, eu inclusive acredito, eu coloco no livro, cito, oriento alguns livros que eu acho bem legais falar, por exemplo, uma criança, falar sobre a mão boba, quem pode tocar é o pai, é a mãe, né? Cuidar partes, né? Mas tem idades. Sim. Agora, a criança, eu só tenho uma certeza na criança, que ela é fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. O que vem fora disso é delicado. O que vem fora disso eu tenho que ter muito cuidado. E não posso usar temas nobres, respeito, diversidade, amor, para ali induzir ela e mostrar uma cena pornográfica para a criança. Ela não tem capacidade. Desculpa se eu estou monopolizando aqui o assunto, mas, por exemplo, eu coloco no livro, inclusive, o Código do Consumidor. Se eu sou empresário, por que eu não posso vender o meu produto a qualquer hora do dia? Por que se eu quero vender... Não. Por que eu, por exemplo, não posso associar uma boneca a uma carteira de cigarro? Eu não posso associar um brinquedinho a uma cachaça, porque estudos consagrados de psicologia, de psicopedagogia, de psicanálise, de RH, vão dizer que do outro lado da telinha há um público que não sabe discernir entre fantasia e realidade. E por que pode, então, um professor demonstrar lá uma cena de sexo? Gente, tem uma classificação indicativa, por que não haverá dentro da escola? E uma questão assim que também pautado dentro dessa ideia, né, desses projetos até do marxismo, o neomarxismo, né? Uma coisa importante é que algumas coisas, né, e essas coisas as crianças também são ensinadas a não levarem para casa, a omitirem dos pais, né? Alguns ensinos, algumas coisas, deixa quieto,
né, para que não haja uma intervenção dos pais. Nisso, né, tu aborda isso aí também, né? Eu abordo no livro, por exemplo, uma série de documentos federais que vieram na época, e aqui eu coloco que nos 14 anos do governo petista, eles deixaram os seus rastros da vontade deles nesta área. E eu sempre digo, se alguém tem que ficar nervoso, é ficar nervoso com os documentos, porque se eu tenho algum mérito na escrita desse livro, só foi de ter dado prints. Não é uma tese de pós-doutorado em que eu estou inventando doutrina, não. Eu peguei prints de documentos federais, que eu fui direto nos sites governamentais e dei print. Por exemplo, nós temos o Guia Escolar. O Guia Escolar, lançado em 2004 pelo então ministro Tarso Genro. Tá? Depois ele é revisado, ele é lançado por Fernando Haddad também. Ele fala que a criança tem direito à liberdade sexual, à igualdade sexual, ao prazer sexual. Autonomia, né? Autonomia sexual. Eu pego um outro documento que foi endereçado a crianças, ensino fundamental de 1º a 5º ano. O que diz ali, por exemplo? Está aqui, página 300, que a manipulação genital nos primeiros ciclos da vida é coisa normal. E eles dizem que, por exemplo, que a intervenção dos educadores nesta área, o educador não deve encarar isso como uma aberração. E se tiver essa manifestação sexual entre alunos de ciclos iniciais, nós estamos falando aqui de creche, não é para o professor considerar uma aberração e nem comunicar aos pais, mas sim contextualizar essa situação. Quer dizer que se numa creche, uma criança de 4 anos, estiver fazendo sexo oral numa de outro de 4, o professor não pode intervir, e muito menos mencionar o pai. Que história é essa, tio? Está aqui o documento. Então, você olha, mais do que esquizofrenia ou teoria, são fatos. Qual é que é o objetivo? Que mente perversa é esta? A segunda pergunta, nosso papel no meio de tudo isso, né? Porque a gente está fazendo um caminho nos últimos anos, né, quando os olhos se abriram, porque nós estamos brigando aqui por aquilo que é legal, né? E quem luta por aquilo que é legal, de novo, né, sem falar do que eu acho, de gostos, de vontades, é rechaçado, né? Mas falando do nosso papel, nós assim, igreja hoje, igreja século 21, como que nós podemos nos precaver ou de alguma maneira nos posicionar, lutar contra isso? O que tu acha que a igreja teria que fazer, né? Para onde a igreja deveria voltar a sua atenção agora, nesse tempo? Porque nós citamos algumas coisas que a gente ficou talvez intertidos durante algum tempo, e outras coisas foram acontecendo e a gente não viu. Exatamente. Em primeiro lugar, eu digo assim, olha, não transformar em polêmicas aquilo que são crimes. Não transforme em polêmica aquilo que é crime. Por exemplo, se está acontecendo em Bento, ou você que está nos ouvindo, nos assistindo em alguma outra parte deste país, eu não preciso ir à escola e citar Gênesis, que Deus criou um macho e fêmea, por exemplo. Não. Tem uma farta legislação federal em que confirma que aquilo que está acontecendo é uma ilegalidade. A lei de 1996, a lei de diretrizes e bases da educação, ela vai dizer que a educação da criança é uma parceria família e Estado, família e escola. Qual é que é a atribuição da escola? Ensinar temas que o Rafael, pai, não sabe. Eu tenho um casal, né, eu tenho o Aleph, vai fazer 18 anos e a Alice vai fazer 5. Quando eu coloquei, o Aleph está indo para a faculdade, quando eu coloquei a Alice na escola, foi para o professor ensinar coisas que eu não sei. Física, biologia, matemática, história. Questões de moral, de sexo, de religião, é eu que quero ensinar. Eu quero que meu filho e minha filha seja exatamente o que eu quero. Quando eu coloco a minha filha lá, eu não estou assinando um cheque em branco para a escola. Então, isso as leis vão dizer. Há uma farta legislação que vai dizer. Quando eu coloco lá o meu filho, e se houver uma ilegalidade, em primeiro lugar, qual é o papel da igreja? Não transformar em polêmica aquilo que é crime.
Ir à escola, nós nos omitimos durante muito tempo. Não posso ir agressivo, porque a culpa é nossa. Num primeiro momento, quando eu vou falar com a professora, com o professor, não é de uma forma agressiva, porque muitas vezes na grade curricular do magistério não tem legislação. Uhum. O professor nem sabe o que ele está vendo muitas vezes. Às vezes ele pega uma BNCC, que eu coloco no livro, que está contaminada, Base Nacional Comum Curricular está contaminada, contrária, antagônica à legislação federal, tá? Que é um documento produzido em 2015 no governo de Dilma. Então eu não vou chegar ofendendo o professor. Eu vou dizer, olha, você não pode ver isso. Aqui, ó, a lei está dizendo que você cometeu uma ilegalidade. Ah, não, mas não sei o que, mas vai cair no Enem, eu tenho que preparar. Não, 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 não. Você cometeu uma ilegalidade. Uhum. Por favor, não repita, senão eu tenho que vir aqui com a brigada. Tu acha que então, assim, ó, porque igreja, nós, né, família, tu acha que a gente tem que voltar a assumir alguns papéis que a gente foi terceirizando? Porque tu falou assim, ó, do pai, né, da mãe ir lá, não transformar em polêmica aquilo que é crime, né? Mas todo essa formatação atual que a gente tem visto, porque o que menos se tem hoje é tempo com os filhos. Perfeito. Né? Nós temos escolas de turno integral. Então a criança ela passa muito mais tempo na escola, ela passa muito mais tempo com os professores, ela passa muito mais tempo com outras pessoas do que com os próprios pais. Às vezes quando o pai vai pegar a criança tardinha na escola, né, já vem para casa dormindo, né, para levantar no outro dia cedo e ir para a escola de novo. Então a referência que essa criança tem não é pai, consequentemente não é igreja, não são princípios que nós cremos, né? Falamos de princípios que cremos, mas também estamos falando de lei, né? Que tu acha que tem que haver uma reformulação social, falando da gente, não? E agora, se olha, nesses 6 anos que eu estou como parlamentar, é impressionante o nível de loucura que chega os pais para conseguir uma vaga de creche. Documentos fraudulentos, diz que põe o endereço da casa da avó, não sei o que, brigam que nem os malucos. E o sonho de consumo de todo mundo, colocar o filho às 6 da manhã e pegar às 18 horas. Será que isso é salutar? Sabe que o modelo de escola integral vem vem de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, que eram comunistas, são modelos socialistas, PDT, Partido Democrático, é o único partido brasileiro que está linkado com o socialismo mundial. Será que isso é importante? Será que o pai, eu, por exemplo, nós temos o Aleph, na época eu não era parlamentar, o Aleph para os primeiros anos de vida, né, nós prezamos, a minha esposa deixou de trabalhar um tempo, obviamente que a renda cai. Claro. Obviamente que a renda vai cair, mas aí qual é que é o teu maior patrimônio? Exatamente, eu tenho que ver o que é mais importante, né? O que é mais importante, porque eu acho que a gente perdeu muito tempo com algumas coisas, mas também a nossa atenção está voltada para onde todo mundo está voltado, né? É o lucro, é a renda. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, precisa e tal, mas eu tenho que ver o que é prioridade, né? E uma pergunta que eu faço, e algumas vezes eu fiz aqui na igreja, para que tu quer um filho? Né? Para que eu tenho um filho? O desespero é tão grande que quando chega a época das férias escolares, em que não há creche naquele mês de janeiro, os pais dizem, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Eles querem creche, inclusive nas férias deles. Quer dizer, na época que eles estão de férias, eles querem estar de férias para eles. Eles não querem estar cuidando dos filhos. Então, e aqui fica então uma defesa também ao próprio magistério. Por que às vezes o professor invade a área da cultura, do sexo, falando ao aluno? Porque é uma omissão paterna-materna. É uma ausência grande, né? Um erro não justifica o outro, ele não pode ver assim. Tá? Mas às vezes ele quer, no intuito de orientar, ele acaba transgredindo a legislação. Mas há uma meia-culpa, sim, de nós pais, de o que eu quero? Chega a van escolar, ufa, graças a Deus, manda essa criança lá para a aula. Será que isso é bom mesmo, gente? E, Rafael, por exemplo, alguém está ouvindo isso agora e ele está temeroso quanto o que está sendo ensinado
ou ele já viu algum material, algum resquício, alguma coisa que seu filho trouxe para casa, ou que seu filho comentou em casa, o que ele tem que fazer para conseguir uma solução para isso na escola local, ou está sendo ensinado para o seu filho? Se ele viu que estava errado, o que ele tem que fazer? Quais os passos que ele tem que seguir? Ele tem que ir na escola lá conversar com o professor ou coordenador pedagógico ou a diretora e dizer que ele não quer aquilo para o filho dele. Se não tiver a aquiescência dele, o filho não pode ver aquilo lá. Tá? Ele não quer essas questões, é ele que trata baseado... Olha, eu aconselho todo mundo a ler o Estatuto da Criança e Adolescente. Tem artigo 53, artigo 22, 118, são muito claros, dizendo assim, olha, que o pai, a mãe, eles participam do processo pedagógico. Metade do livro é legislação, são 210 páginas. Metade eu demonstro na prática os ataques. A outra metade não é Bíblia, é legislação brasileira. Então ele vai na escola e diz assim, olha, aqui foi cometida uma ilegalidade, eu gostaria que você não fizesse isso. Quando é uma ilegalidade assim que o professor não poderia ter demonstrado. Se é uma coisa, por exemplo, assim, olha, Dia das Bruxas, tá? E o pai não quer, tá? Mas ali não foi ofendido, assim, porque não pode atacar a vulnerabilidade da criança. Entendi. Não pode. Tá? A criança, ela tem que ser respeitada nessa sua vulnerabilidade. Tá, se foi atacada, sim, a nível geral para a sala de aula. Se é uma coisa, por exemplo, que não foi atacada, mas que o pai, na sua crença, se sentiu, pode acontecer aquele Dia das Bruxas, mas chegar lá, dizer, olha, não quero, pode deixar um documento extrajudicial e dizer, olha, dá uma outra atividade para o meu filho. Obviamente que a criança ela vai ficar um pouco retirada, né? Mas o pai e na questão assim, dessa atividade, vamos supor, olha, mas vai ficar sem nota. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Não pode. Uhum. Não pode. Isso daí não. Tem que dar alguma outra atividade. Porque daí tu tá é um certo preconceito, tu tá infringindo o processo pedagógico. Ela tem que ser avaliada de alguma forma. Não pode só ficar sem nota, porque aí é uma coisa de cultura. É uma coisa de cultura. Não é uma coisa que nem português. Né? Por isso que o professor ele tem que ensinar uma coisa que tu consegue avaliar, que são as matérias. Porque qual é a religião certa a nível da escola? Tu entende como é muito frágil isso daí? Cada pai ali, nós podemos ter 10 religiões. Qual é que é a correta? Né? Eu não posso dizer qual é a correta. Já matemática eu posso. Biologia eu posso. Então essas questões de família, cabe à família. Né? Então a nível básico isso daí. E só voltando uma questão eu coloco no livro Êxodo 17, bem no finalzinho, que eu convido os pais então a descerem do monte. O que é descer do monte? Eu pego aquela passagem de Êxodo, quando Moisés ele está lá uma guerra entre Amaleque e Israel. Quando as mãos de Moisés estão levantadas, Israel prevalece. Quando se abaixa, Israel perde. Aí vem Arão e Uri, levanta as mãos dele. E nós sempre olhamos para cima do monte, né? A questão da oração, do jejum, das práticas espirituais. Só que tão espiritual como a parte de cima do monte, é a parte de baixo do monte, que a igreja nunca olhou. O que é a parte de baixo do monte? É a mão suja de sangue. É o Josué desembaiando a espada, matando a Malequita. Eu faço um convite para os pais, não para matarem pessoas, né? Mas para ir na prática dessa guerra. Não é uma guerra só espiritual. É exposição, né? É exposição. É porque essa fala do politicamente correto, né? Ninguém quer se expor. E até porque hoje a gente tinha ideia de pais assim, né? na nossa época, né? Sempre com aquelas pessoas mais velhas, né? Mas hoje os pais somos nós, né? Que já passamos de alguma idade, mas gente nova que hoje na época da internet, qualquer coisa que tu te expor, tu tem medo de uma retaliação, de ser cancelado. As pessoas estão com medo do cancelamento. Então ela até penso que nem tu, mas eu entro na neutralidade, né? E aí entra naquela uma coisa muito importante que tu esclareceu, né? Sobre a janela de Overton, né? Coisas que tu tem uma visão, tu vai do radicalmente contrário até radicalmente favorável, né? E daqui a pouco, até para te não ser cancelado, tu vai mudando os teus princípios e dizendo, não é que eu concorde,
eu não concordo, mas eu também não me oponho, né? Daqui a pouco outro, para mim tanto faz, até que daqui a pouco tu estás concordando e tu troca princípios, tu inverte valores para não ser cancelado, para não ser mal visto, para ninguém fazer um comentário de repente hostil contra ti, principalmente nas redes sociais, que hoje é o que tem regido a vida de muita gente, né? As redes sociais. Eu acho interessante essa parte assim das mãos sujas, né? Sujas de sangue, de batalhar. E às vezes a batalha que eu vejo, né? Me corrija se eu estiver errado, ela também se dá dentro de casa. Mas com certeza. Com a própria criança, com o próprio filho, né? Que às vezes a gente não quer investir um tempo com ele, tanto no cuidado quanto no ensino, né? Às vezes ser firme, porque ser firme hoje também não é moderno, né? Lei da palmada. Exatamente, né? Hoje se investe, se fala muito que o pai tem que ser amigo, eu creio que eu tenho que ser, mas eu tenho que ser muito mais pai do que amigo. Eu acho que é mais importante eu ser pai, entender o meu papel de pai, do que ser amigo, né? O ser amigo é uma consequência da minha paternidade. Às vezes eu quero ser legal com o filho, não quero dizer um não para que ele não tenha algumas reações, algumas crises, né? Não quero ser firme, e aí eu vou perdendo não apenas o ouvido, mas o coração, porque eu acho que a firmeza também, ela diz muito ao coração dos nossos filhos, né? Os anos vão passando e os filhos começam a entender o que realmente é amor. Que o amor não é a conivência, não é concordar, não é aplaudir tudo. O amor é dizer, isso que tu ouviu lá está errado. Tem que ouvir o que teu pai está dizendo aqui em casa, né? E parece que eles têm que tomar alguma atitude radical, né? Não sei se eu estou... Não, com mas às vezes tem que ser radical. E se continuar assim, eu te tiro de lá, porque eu sou teu pai. Isso aí. Se continuar assim, tu não vai mais lá. Pai, mas todo mundo vai. É aquela frase antiga. Tu não é todo mundo. Né? E lá na frente vai dar valor. Uhum. E eu tenho dito assim, olha, gente, que você que está me ouvindo, olha, grave uma coisa. Hoje em dia, tão espiritual quanto orar, impor as mãos, jejuar pelo meu filho, é olhar a agenda escolar dele. Por favor, olhe a agenda, o que ele está aprendendo. Vá na reunião de pais de mestres. Tem que ir. Faça uma parceria com a sua esposa, com o seu esposo. Ah, meu dia é corrido. Sei lá, um dia um, outro dia outro. Mas tem que participar. É espiritual nos dias de hoje. É o único local onde você não está presente. Uma vez nós achávamos que era o videogame, né? Ah, era o filme. Também é. Mas aí tu apaga, tu desliga, tu tira o controle, né? Agora é dentro da sala de aula, você não está lá. É muito importante. E pegando esse gancho aí, pastor Dani, eu coloco uma lei, eu já perdi o número de pais que não gastaram o tempo, acharam que o filho, por estar ali na igreja, ele está aprendendo, isso não existe. Aí depois toma um caminho diferente e fala assim, mas meu Deus, o fulaninho se criou na igreja. Quando que igreja cria alguém? Igreja não cria ninguém. Exatamente. Quem cria é pai e mãe em casa, que ele aprende o que ele tem que fazer para daí chegar em casa. E eu cansei de ouvir número de pais que perderam seus filhos, estão perdendo seus filhos para o primeiro professor com a camisa do Che Guevara que fala lá uma doutrinazinha. E aí eu coloco no livro, é uma lei federal recente de 2010, a lei da alienação parental. É crime um terceiro alienar o teu filho de você. Dizer assim, não, teu pai não entende nada, teu pai é retrógrado, sobre isso ele é conservador. Não, isso é crime se conseguir provar. A quantidade de pais que estão perdendo seus filhos, enviando para a faculdade, é violenta, cara. E os pais às vezes não se impõem, né? Porque até pela formação. Porque o cara diz, mas eu sou um operário. E aí, o que eu vejo assim, que às vezes os filhos, até pela ingenuidade, né, as crianças, os adolescentes, não sabem que muitas vezes o pai sai 5 e pouca da manhã, passa o dia fora, trabalhando, se esforçando, e está na escola porque o pai está lá e tal, né?
E aí daqui a pouco ele é influenciado por outras cabeças pensantes. E o pai também, pela sua simplicidade, às vezes não tem a coragem de ter um posicionamento contrário. Aquela Porque, narrativa esquerda, aquela sim, dialética. porque o professor, sei lá, esse que tenta fazer a cabeça, ele tem uma certa formação, ele tem alguns títulos, né? Mas eu acho que o título mais importante que eu tenho, que nós temos, eu sou pai. Eu que conheço. Eu sou pai, eu conheço. Essa função é minha. Não interessa qual a tua formação. O que interessa é que é meu papel, garantido por lei. É meu direito, é meu dever, né? Eu acho que quando a gente entende isso como pai, como mãe, e não interessa quem é, pode vir com o discurso que for, talvez eu não saiba nem o português correto e nem preciso. Mas essas questões quem vai assumir sou eu. Eu estava num debate uma vez e a pessoa estava bem irada. E aí falando que eu não era um sexólogo para ensinar sexo para o meu filho. Eu falei, então assim, olha, eu não vou mais ensinar ele a fazer um bolo, porque eu não sou graduado em gastronomia. Não vou mais ensinar ele a andar de bike, porque eu não sou um ciclista profissional. Então, não ensino, acabou. Eu não ensino mais nada. Mas nós sabemos a artimanha que tem por trás disso. É o pai e a mãe, cara. Rafael, e no teu dia a dia, eu sei que tu tens atuado bastante hoje em várias escolas, em vários lugares. No teu dia a dia, quais as armadilhas que estão evidentes, que tu tem encontrado, tentando esconder dos pais, tentando influenciar dos nossos filhos? O que tu tem encontrado hoje no teu dia a dia? Principalmente, Jefferson, é essa questão assim da narrativa, cara. Eu coloco no livro, tem um pensador, Foucault, ele entendeu o desconstrucionismo. É muito sutil, porque a guerra é na linguagem. A guerra, ela é no âmbito, ela é no palco do linguajar. É muito próximo. Por exemplo, nós falávamos sobre a janela de Overton, né? Olha só, eu não vou aqui chegar aqui, a sociedade brasileira não quer estupradores, certo, mas de repente tolera pedófilos. Olha como não é sutil. Não, estuprador de criancinha não, pedófilo. Não, aquele ali, ele é a favor do aborto. Vamos lá, ele não é a favor do aborto, ele é a favor de assassinato de crianças no ventre materno. Tu entendeu? Mas aí a tua fala ela é muito agressiva. Ela é agressiva. Né? Não é uma prostituta, é uma profissional do sexo. Sim. Tu entende, cara? Se muda a narrativa. É a narrativa, cara. Eles entenderam qual é que é a função do pronome neutro, que está agora em voga nas escolas. É isso que eu digo, a artimanha está na linguagem. Esses dias eu estava falando, num discurso aqui, eu falei a palavra drogado. Meu Deus do céu, né? Presidente da Câmara falando drogado. É drogadito. Cara, eu não estou desrespeitando ninguém por chamar de drogado, não é essa a questão. Não é homossexual, é homoafetivo. Eu não estou desrespeitando, cara. Eu não sou negro. Tu entendeu? Eu sou um afrodescendente. Agora nós estamos meu Deus, não pode mais usar denegrir, tu viu essa? E que não tem nada a ver com racismo, eu né? Não tô. O Rafael, sou eu. Só que para nós, assim, para quem já tem uma certa maturidade e viveu outras coisas, para nós algumas coisas a gente até estranha, né? Mas para esses jovens que estão vindo, crianças e adolescentes, eles vão sendo doutrinados castrados. Assim. Exatamente, vão sendo doutrinados assim, e daqui a pouco tu fala e tu, para aí. E eles, não, mas nada a ver, eu acho que tu tá sendo preconceituoso. E eles vão contra pais, contra a igreja, contra tudo que fala ao contrário dessa ideia ao qual estão sendo doutrinados, né? E uma coisa assim, que eu acho que domingo até comentei sobre isso, né? Que eu vejo uma geração extremamente doente na alma, né? Machucados, feridos. Uma vez falando aqui com jovens, né? Uma frase que eu usei, vê se enxergam, né? Porque é uma geração linda, uma geração forte, como o João fala na sua carta. Eu escrevo a você porque vocês são fortes, vocês venceram o maligno, mas era uma geração que se olha extremamente insatisfeita,
uma geração que acha que está no corpo errado, que tem o sexo errado, que tem a aparência errada, que é a pessoa errada, né? É uma geração que tem tudo para explodir, mas que implode, sabe? Muito bem. Que lá dentro estão em sérios conflitos, porque não sabem quem são, não sabem para onde estão indo, porque ouviram tanta coisa, e essas coisas trouxeram a conclusão que eu não sei quem eu sou. Que barbaridade. Loucura, né? É loucura, tem tudo e não tem nada, uma insatisfação. Mas como igreja, glória a Deus pelo Evangelho de Jesus, né? É isso Nos aí. traz de volta. Glória a Deus por pessoas que Deus tem levantado nas mais diversas áreas, inclusive na política. Tu sabe que eu sempre fui meio avesso com política, né? E a gente conversou há muitos anos, né? Primeira vez que a gente conversou, eu acho que até que fui meio... Já tocou os pés. Eu pegaria o conselho daquele pastor, dizendo assim, olha, que falou da... Eu até, dá para dar uma melhorada, né? Cara, a primeira vez que a gente conversou, eu acho que eu fui meio... arisco. Né? Porque o que a gente vê o posicionamento, às vezes, nessa área, muitas vezes, não generalizando, né, mas a grande maioria a gente vê, são interesses apenas pessoais ou do meu nicho, né? Mas não um interesse realmente que traz benefício comum, né? E não estamos falando para a igreja. E não admiro, não respeito, estou fazendo um projeto para os crentes. Não, estou falando de sociedade, sabe? De sociedade como um todo, de gerações que são afetadas, sabe? Com projetos que são extremamente maldosos, malignos, né? E eu acho que é isso. Aí eu respeito e louvo a Deus, porque no meio do caos e no meio das trevas, né? Deus sempre coloca a luz, né? E que o Senhor continue levantando pessoas, usando e te usando com firmeza, né? Quando eu vi tu te posicionando lá sobre o Queer Museu, e a partir dali nós começamos a ter um diálogo mais sobre essas questões, né? Já planejamos algumas coisas, né? Alguns eventos, trazer algumas pessoas até para trabalhar sobre isso, criança, adolescente, família, criança, adolescente, família, né? Vendo esses malefícios aí e poucas pessoas reagindo, né? E nós precisamos, e de uma forma urgente, até voltando àquela pergunta, o que a igreja pode fazer, né? Nós estamos no limiar de uma grande decisão nacional, né? Que são as eleições. É importante nós termos um posicionamento, não misturar, não ir para a baixaria. Este assunto, assim, olha, eu posto muito pouco sobre isso. Nunca postei quando fui em escola, porque eu não quero sensacionalismo. O tema é sério, nós estamos falando de abuso infantil. Sim. Não quero sensacionalismo. Mas a igreja tem que se posicionar. Eu coloco no livro a eleição do Gabriel Boric, presidente do Chile. Era um candidato da esquerda contra um candidato de direita. Ele venceu por 55% contra 44%. Detalhe, 50% da população não foi votar. Agora ele está mudando toda a Constituição lá. Agora a igreja, está todo mundo atiçado, indo para as ruas orando de joelho. Não tem, cara. Perdeu a chance. Democraticamente perdeu a chance. Então, é ter um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Aqui eu coloco Jotão 9, né? A parábola de Jotão. Desculpa, Juízes 9, a parábola de Jotão. Foram as árvores, a figueira disse, não. As árvores, né? Reina tu sobre nós, a figueira disse assim, não, eu não. Aí foram a oliveira, não quero reinar sobre vocês. Foram a videira, reina sobre nós, não quero. Diante da negativa dessas três árvores, está lá em Juízes 9, vão para o espinheiro. Estou aqui, estou na área, vou reinar sobre vocês. A omissão das boas árvores abre o caminho para o espinheiro. Que é um posicionamento que nós como igreja, e eu confesso, né, eu também, mas é melhor tu deixar de lado. Sim. E a gente até entregou muita coisa para Satanás, né? Política do diabo, política do inferno, política disso, política daquilo. A televisão é do Satanás, a internet é do demônio. Cara, e realmente, assim, ó, se tu não usar essas coisas, se tu entregar, sabe, as pessoas vão usar. Acho que foi o Martin Luther King, né? Que ele fala o que me preocupa. Que o que preocupava ele, na verdade, não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons, né? E eu vejo isso na nossa vida, às vezes, como igreja, né? E eu digo, às vezes aqui na igreja, assim, eu acho que o inferno não está preocupado se eu vou vir aqui cantar,
sabe? Está preocupado que eu me posiciono como servo de Deus. Que eu traga de volta, sabe, os princípios da palavra do Senhor, né? Que eu me posicione. E a igreja não pode esquecer que nós temos que cumprir a nossa cidadania. Isso aí. É nosso papel, nós não podemos nos omitir. Não. Sinceramente, eu não acredito, eu particularmente, num Salvador A ou B. Acredito em Jesus. Concordo. Mas eu acredito que nós temos que ser inteligentes, principalmente em tempos como esse, e saber o que está sendo arquitetado, né, para a gente depois não reclamar, Isso aí. não ficar chorando e dizer: Senhor, lembra-te de nós. Deus nos dá o direito, né? Nos permite ter o direito de tomar decisões nesse sentido, da nossa cidadania. Acredito que talvez as coisas possam até piorar, pode. Mas eu quero não trabalhar para piorar, né? Se eu puder fazer alguma coisa que ajude a melhorar, né? Eu estava, hoje pela manhã, eu estava falando sobre Jonas 4. Jonas, o livro veterotestamentário de Jonas tem 4 capítulos, né? Dos 4 capítulos, menos de um capítulo é destinado à conversão de uma cidade perversa chamada Nínive, né? Capital da Síria. Totalmente cruel. E os outros 3 capítulos é o quê? É o esforço de Deus para trabalhar com o seu profeta. Etnocêntrico, preconceituoso. Não, aqueles lá, o que eu ir pregar para Nínive? Não merecem. Olha o que Deus tem que fazer. O cara desce a Jope, vai não sei aonde, dá um temporal, ou o grande peixe pega, cospe lá. 3 capítulos. E detalhe, eu não sei como ele morreu. Que ele entra em crise, que o sol queima a boboreira lá, ele quer a morte. E ele fala, Deus fala: Jonas, tu te preocupa com tem esse negócio que nasceu e uma morreu. cidade de 120 mil pessoas que não sabem discernir uma direita e esquerda. Então, olha só, para Deus salvar Porto Alegre, Bento Gonçalves, cara. Agora, o detalhe está na igreja, que muitas vezes fechada, não recebe as pessoas, está cheia de dedos, preconceituosa, cheia de não, que nem Paulo fala, né? Não proves, não toques, não manuseies. E nós esquecemos o principal. E aqui eu volto a dizer, nós temos toda a essência do amor, da diversidade, a multiforme graça de Deus, o respeito contra o feminicídio, contra a igreja tem todas as ferramentas. Eu acho que e esse negócio de, tu falou da divisão de classes, né? Que é dividir para conquistar. E se tem um lugar que todo tipo de pessoa pode estar sem medo, é na igreja, né? Todo tipo de pessoa. A vontade. O pobre, o rico, o preto, o branco, o bandido, o polícia, sabe? Todo mundo pode estar é na igreja, cara, né? E o que eu penso assim, né, Rafael? Que idade tu estás? 41. É. Pegou uma estrada de chão, né? Mas viveu cada um intensamente, né? Mas assim, ó, cara, uma hora vai terminar o teu turno. É verdade. Tu não vai ser sempre presidente da Câmara, não vai ser sempre vereador. Uma hora vai terminar o meu tempo aqui também como pastor, como pregador. Uma hora nós vamos estar na frente desse microfone. E a pergunta que eu faço, eu me faço isso, né? Que tipo de marca a gente vai deixar? Que pegadas nós vamos deixar? Né? Que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Depois que a gente passar, não é para que o nosso nome seja lembrado, né? Mas no que nós contribuímos nesse tempo precioso que Deus nos deu, né? Não sei quanto tempo eu tenho, estou com 40 e pouquinhos também, né? Tu também, né? Foram 40 quase intensos, todos, estou com né? 48, né? Bem vivido. Mas bota vivido, né, cara? Mas assim, ó, mas vai passar o nosso tempo. Cara, assim, ó, parabéns pelo teu livro. Obrigado. Parabéns, uma marca. Daqui a 50 anos, talvez alguém vai dizer, poxa, um dia teve um cara meio fora que ousou, né? Usou. Que daqui a 50 anos ele não tenha mais relevância. Eu adquiri, eu sempre amei a história da igreja. E aí tem um grande sermão mundial, né, que foi pregado, Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Famoso sermão. Aí um dia eu estava em Porto Alegre, lá achei o livro, falei, meu Deus, eu preciso ler isso daqui para me converter mais, né?
Sabe o que me deu? Sono. E aí que eu entendi que o maná é diário. Exato. Não, e o interessante é que alguns pregadores pegaram o sermão e repetiram, né? Repetiram. E muitas vezes na história. E não aconteceu nada. Teve efeito. Não tem. Nada. É que nem um dia alguém falou para um pregador, eu só posso replicar, pregar de novo o teu sermão. Ele falou, pode, desde que tu consiga replicar o trovão. Ou seja, não tem, cada um é único, cara. Uhum. O maná é diário, amanhã não serve. Então, para aquele momento, né, uma sociedade muito calvinista, ou seja, estou salvo, né, não preciso mais, ele foi importante. Então, daqui a 50 anos, de repente, está obsoleto. Mas para esta era, eu estou achando ele importante. Excelente. É importante. Mas talvez daqui a 50 anos alguém esteja incomodado e pensando assim, ó, o que eu poderia fazer? Quem sabe um filho nosso, um neto, né? Se inspira, né? Se inspira, né? Tem um insight e diz, poxa, eu vou me posicionar. Exato. Porque se as coisas continuarem assim, uma das coisas mais difíceis daqui para frente vai ser se posicionar, né? Boa. É tu dizer em quem realmente tu é e no que realmente tu acredita. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis daqui para frente. Já tem sido, né? Até pela retaliação, né? Isso, pelo cancelamento. Exatamente. Os nossos jovens morrem de medo disso, de serem cancelados, retalhados no âmbito escolar. É terrível, é terrível. Mas eu aproveito assim, ó, para dar uma sacudida, sabe? Convocar, né? Convocar que os pais, os homens dessa geração, as mães, né? Os Amém. jovens, os adolescentes, Amém. não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Maior é o que está em nós, sabe? Do que aquele que está lá fora, do que aquele que está no mundo, né? Eu acho que é esse tempo, né? A igreja do Senhor. Eu acho que uma igreja relevante, não uma igreja que ela é bem vista o tempo todo. A igreja relevante é aquela que se levanta, sabe? Trazendo de volta a sã doutrina, trazendo de volta os princípios da palavra, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado, ainda que para isso perca a cabeça como João Batista. Exato. Né? Mas que não tem medo de denunciar o pecado, sabe? Porque se a nossa Amargo, que é exatamente. Exato. E assim, ó, porque se a nossa preocupação ela for com ser contemporâneo, com números, sabe, com likes, apesar da gente estar aqui na internet, a minha preocupação não tem essa. A nossa preocupação tem que ser, cara, de trazer verdades nesse tempo, sabe? De tirar as cortinas, né? Porque está tudo muito... É nisso que cremos, para cá que nós queremos ir, ponto. Não precisa me seguir. Quem não quer, se você não precisa. Mas é nessa direção que eu estou indo. Não é nebulosa. É isso aí. Mas que Deus levante, né? Homens, Deus levante pais que se posicionem de novo, que a gente possa dar o melhor para o nosso filho. O melhor para o nosso filho não é dinheiro, não é brinquedo, é o tempo. Que Deus nos ajude. Né? Amém. E lembrando que, gente, que não há pai e mãe perfeito. Isso não existe, né? E de repente até alguém tá nos ouvindo aqui, às vezes é separado, sei lá, por algum fato da vida separou, mas a criança não tem culpa, né? Ela é fruto de uma relação de amor. Não tem paternidade perfeita, maternidade perfeita, mas também não é por causa disso que eu abandono, né? Que eu deixo para o outro criar, para o avô, para a avó, com toda a sua boa vontade. É o pai e a mãe. Eu tenho que resgatar isso daí, sabe? E não largar também para a escola. Daí a professora às vezes não sabe nem como lidar. Nós temos que... Não há paternidade perfeita, mas não podemos abandonar, sabe? E também não é só trazer no culto de domingo, fazer aquele acordo, né? Aquele acordo, ó, domingo de noite está na igreja, no resto da semana. Não, ele não vai se criar num culto de domingo, por mais que a professora do culto bíblico infantil seja uma bênção. É muito pouco tempo. É muito. Exato. É muito. E já faço um alerta, né? Como a gente precisaria de... Não que a escola em si ela mudaria, né? Mas de escolas cristãs. Nós não temos invento assim, Não né? temos. A gente precisa. É importantíssimo. Né?
A gente precisa. Temos orado ainda timidamente nesse sentido, né? A gente tem conversado há alguns anos, né? Mas a gente tem orado timidamente. Mas que o Senhor nos ajude, que nos dê condições, graça, visão, né? Propósito em tudo isso, né? A SBB hoje já tem o material todo para ensino fundamental e médio, para ensinar com princípios cristãos, ensinar português, matemática, é fantástico. Que show. Uma escola confessional. Aí a Sociedade Bíblica já tem? Tem todo o material, já é fantástico. É fundamental e médio? Isso daí, fundamental e médio. Tem todo assim, olha, tem todo um aparato já. Facilitou, né? Já abriu o caminho. Então de repente algum empresário que está aí nos assistindo, né? Alguma professora, de repente alguém que era servidora pública e agora tá, né, quer voltar a alguma coisa, tem aí uma missão. Mais Exato. que qualquer outra coisa, né? Uma missão. Tem uma missão. Tu falou tudo agora. Falou tudo. Missão. Igreja. Porque igreja não é só culto, né, cara? Não é só fazer culto, né? Só a campanha, não é nada contra, né? Mas Sim. é uma missão. Nós estamos falando de história, de legado, de deixar marcas, né? Nós estamos aqui porque aqueles que nos antecederam cumpriram a sua missão. Passaram adiante. Passaram a mensagem, passaram princípios, passaram valores. Cumpriram o papel deles no turno deles. Sermos relevantes na sociedade. Eu acho que foi o grande problema que nós passamos durante tanto tempo. Dentro das quatro paredes a gente era relevante. E separávamos do mundo. Não pode se contaminar com o mundo. Na verdade, nós temos que contaminar o mundo. E para ser aceito socialmente, a igreja às vezes se preocupa bastante com a obra social. Que amém, é um braço. É um braço, bacana. Mas não é o propósito fim da igreja. Eu acredito, né? Perfeito, concordo. Não é o propósito fim. Né? É exatamente isso. Os grandes avivamentos... pregação do evangelho. Os grandes avivamentos foram fundados universidades. Meu Deus. Foram fundadas universidades com grandes avivamentos. E é isso. É isso. E cadê a igreja nas universidades? Meu Deus. Né? Eu me lembro que assim, era um sonho para um pai quando o filho passava no vestibular para federal. Hoje se torna um pesadelo. Exato. Sabe? Dá medo. Quando alguém vê assim, pastor, passei no vestibular da federal. Vamos conversar um pouquinho? Sabe? Posso te dar alguns conselhos? Né? Infelizmente, né? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Rafael, agradeço muito. Infelizmente, esgotamos o tempo. Eu gostaria de só que você falasse um pouquinho se a gente consegue já adquirir o livro ainda, aonde a gente consegue, o título dele, como que a gente consegue ter um exemplar. Perfeito. Ele aqui em Bento Gonçalves, ele tem alguns exemplares ali na livraria Betel, na Doutor Antunes, ali próximo à lancheria Viajando a Maionese ali. Tem alguns exemplares ali. Quem é de outro município, eu lancei ele pela editora Santorini, uma editora de Joinville, Santa Catarina. Só colocar lá, mas eles disponibilizam também Magalu, Shoptime, ótimo. Amazon, tem tudo lá. Ó, tá famoso? Não, é a própria a editora. Eu enviei para 3, na verdade, uma do Rio, uma de São Paulo e para eles. Os 3 conselhos editoriais aprovaram. E aí, mas assim, olha, são muito legais. O tratamento deles muito bom. Então pode ou ir pela internet, quem é de fora, ou aqui em Bento, ali na editora Betel, ou tem a minha fanpage também, né? Ótimo. Na minha própria Rafael Pascoaloto. Ficou com dúvidas também, não só aqui no podcast. Entra lá no Messenger. Eu confesso, eu não sou tão rápido como eu gostaria, mas eu sempre respondo. Às vezes demora, mas eu vou lá, respondo. Tá? Então, às vezes, como a do Rafael, me aconteceu isso. Me procura. Estou na Câmara também. Estou à disposição. Em quais canais que o pessoal consegue te contactar? Tá, eu não tenho eu tenho Instagram, certo, e Facebook. Perfeito. Instagram e Facebook. Rafael Pascoaloto. Rafael Pascoaloto, o site da Câmara, né? Mas daí eu sei que é mais difícil. Mas Rafael Pascoaloto, tanto no Face, perfil como fanpage, e no Instagram. Perfeito. Eu sempre,
Às vezes eu demoro até um pouco mais, mas eu sempre estou lá respondendo. E é evangelista, né? Evangelista. Na Igreja Batista Igreja Ágape, Batista Nacional né? Ágape, isso aí. Muito A bom. 20 me batizei em dezembro de 98, então desde 99 nós já servimos ao Senhor. Foi ou ainda é? Tu era professor de teologia também, né? Sim, eu tenho graduação em teologia pós escatologia bíblica. Aham. Por isso que até esse livro, eu tenho 3, uma na área de cristologia, outro sobre dízimos e outro sobre escatologia, mas que não, sabe, Tem não, 3 livros? tenho 3 outros além desse, né? Ah, é? Mas que não se assemelha, a repercussão disso daqui está muito forte. Aham. Por isso que eu não estou vencendo, assim, eu achei, vamos fazer uma primeira remessa, saiu, vamos fazer uma segunda, saiu. Eu não estou conseguindo, estou aprendendo a lidar com isso daí. Uhum. Que legal. Então, Benção. Tu pode ver que o assunto ele é urgente, né? ele é urgente, Ah. cara. Esses dias, estamos encerrando já, né? Uhum, Mas esse dia eu pode fui falar. procurado por uma irmã na igreja, dizendo, pastor, a gente tinha que ter alguma coisa para os pais. Olha só, Um evento, alguma coisa para os pais. Até na época eu falei com o doutor Guilherme Shelby, né? ninja no assunto. É ninja, tá com queridão, o coração cara. aberto Nossa, para vir aqui. amigão. Falei de ti para ele, eu acho que tu falou com ele depois também, Meu né? Deus, amo ele em Jesus. Aham. E vamos ver, quem sabe, né? Vai ser É isso um dos aí. próximos. É. Rafael, agradeço a abertura de agenda para vir, para nos visitar. Foi esclarecedor, edificante e um alerta para pais, filhos, mestres, né? E para a igreja em si. Nós devemos sair das 4 paredes e ser relevantes e cumprir a missão na sociedade. Pastor Daniel, obrigado. Brigadão, Dé, obrigado, Rafael, assim, tu sabe o carinho que a gente tem por ti, uma honra te receber aqui, né? Eu sei que teu dia ele é muito corrido, né? Mas o bom é que tu é uma pessoa acessível, É verdade. né? Tens o meu carinho, meu respeito também por isso, né? Opa. Eu sei que a gente manda recado pro Rafael, né? E ele sempre responde, né? Que legal. Se não pode na hora, sempre responde, pessoa extremamente acessível. E eu sei da tua correria. Opa. Prazerzão. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mais uma vez por poder divulgar, né, propagar isso que eu creio tenho como verdade. Obrigado, que Deus abençoe a igreja, os obreiros, todos vocês e você que nos assistiu. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos por estarem até agora conosco aqui. Qualquer dúvida, qualquer indagação, responda no chat, procure a nossa igreja. Aqui no rodapé tem algumas informações da igreja, onde fica. Qualquer informação que você precisar também, nós estamos disponíveis, tá? Compartilhe, curta, siga a página, contacte o Rafael, ele já se dispôs, né? Qualquer pergunta, questão que você queira resolver a respeito disso, porque nós temos uma missão nessa terra, tá? Agradeço a todos por estarem aqui e Deus abençoe e até a próxima.